E aí, pessoal, beleza? Nos últimos dias, a maioria de vocês, pelo menos, deve ter visto que aconteceram algumas coisinhas que chamaram muito a atenção do público geral, né? Pelo mundo inteiro, né? Que trouxe muita preocupação, né? Ah, em primeiro lugar, Kosovo, né? A questão ali com a Sérvia. Logo em seguida, essa questão toda com a China, lá no Estreito de Taiwan, né? A disputa com os Estados Unidos, né? Pela visita da presidente da Câmara dos Representantes americana. Mas não são só esses pontos que estão chamando atenção no mundo inteiro. Tá? Então, esse vídeo aqui, eu estou vindo trazer os principais hotspots, vamos dizer assim, né? Os principais pontos de pressão que podem vir a se tornar algum problema mais sério no futuro. Tá? Então, isso vai muito além da Ucrânia e desses problemas mais manjados. Né? Na verdade, eu vou trazer alguns assuntos que fogem um pouco do que geralmente é falado, né? Não são aquelas disputas corriqueiras que sempre se fala, né? Por exemplo, Israel, Palestina, no Iêmen e outras coisas. Não vou entrar nessas que já são conhecidas. Vou entrar em outras que eu acho que são até mais perigosas de se tornarem algo mais sério, tá? Aqui não é uma questão de dar grau de importância maior ou menor, tá? Só são alguns que eu identifico como mais prováveis de se tornarem algum problema maior, tá bom? Antes de começar o vídeo, né, só quero relembrar a todos vocês, né, que conheçam o trabalho dos nossos canais parceiros, né? Então, o Arte da Guerra, o Anitablian, os Irmãos Russo, todos, né, estão lá na nossa página inicial, né, do canal aqui, né? Mas eu venho também ressaltar para que vocês conheçam o trabalho do professor Lorenzo Carrasco, tá? Ele é muito bom, criou faz pouco tempo o canal dele, né? E é sensacional, simplesmente um trabalho fantástico que vocês vão conseguir receber muita informação muito boa também. Então, seguindo todos esses canais, você vai ter uma informação de altíssima qualidade, né? Vai conseguir um entendimento muito bom do panorama internacional aí, né? Então, eu recomendo que vocês conheçam eles, né? E também falar, né, que eu tô ah, também no Instagram, né, no Telegram também do canal, e que você agora também pode fazer parte do clube de canais, né, se tornar um membro aqui do canal, né, e ter uma contribuição mensal aqui para ajudar o nosso trabalho, né, se você se sentir à vontade e tiver essa disponibilidade, né. E também se você tiver o interesse, dá para você contribuir também através aqui da plataforma, tem o símbolozinho aí do Valeu, se eu não me engano, né, então você pode contribuir muito com o trabalho desse canal aqui, tá bom? Então, vamos parar de enrolação e agora vamos para o assunto que é sério, né? Eu não poderia trazer de uma outra forma sem ser primeiro essa questão de Taiwan agora. Todo mundo acompanhou bem de perto essa questão, né? E realmente trouxe muita preocupação, né? Fazendo um parênteses aqui, eu até estava comentando com meu amigo, né? Eu fiquei bastante preocupado, sinceramente. Eu fiquei muito apreensivo com essa situação, tá? Sinceramente. Mas então, eu vou resumir todos os pontos, né? Eu não vou me aprofundar tanto, porque cada um seria um próprio vídeo. Mas, essa questão no Estreito de Taiwan, eu já abordei um pouco também em outro vídeo a questão, e eu trouxe de uma forma que eu falei que eu não acreditava que haveria alguma invasão chinesa na ilha de Taiwan, tá? Aquele vídeo eu me baseei muito na circunstância que estava naquele momento, né, que era presente até semana passada, antes de começar essa situação com essa visita, né, da Nancy Pelosi. Agora, resumindo, né, a história, Taiwan, na verdade, é uma província da China. Tá? E eu não estou falando isso da perspectiva ideológica, de uma perspectiva política. É uma coisa histórica, sempre foi. Tá? A questão é que quando teve a guerra civil, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os comunistas conseguiram expulsar as forças do Chiang Kai-shek, né, que eram reconhecidamente nacionalistas, conseguiu expulsar essas forças para Formosa, que é a ilha de Taiwan, tá? Taiwan ou Formosa. Então, as forças do Chiang Kai-shek ficaram só em Taiwan. E como na época a China comunista não tinha tantas condições de tentar realizar alguma operação anfíbia para tentar retomar a ilha, ficou por isso mesmo.
tá? Então, depois tiveram as tratativas, teve um cessar-fogo, né, alguma coisa assim, e parou por aí, tá? Então, para os chineses, Taiwan é uma província rebelde, tá? É como se tivesse um grupo insurgente em controle de uma região do seu país, né? E eles estão tentando reaver. E da perspectiva de Taiwan, eles querem cortar esses laços justamente porque eles querem se desvencilhar dessa China continental, que é comunista, isso como um reflexo até da Guerra Fria, tá? Isso vem de antes da Guerra Fria, mas é na mesma pegada, tá? Os Estados Unidos se aproveitaram dessa situação para confrontar o bloco comunista e tudo mais, aquela coisa que a gente já sabe da Guerra Fria. Só que, mesmo com o fim da Guerra Fria, isso não mudou. Porque agora eles não estão enfrentando o comunismo. Eles estão enfrentando a China, que é a maior contestação da hegemonia americana no mundo, tá? Se é que ela existe ainda, mas de qualquer forma é quem está disputando esse primeiro lugar na tabela aí, né? De dominância global, tá bom? Então, os Estados Unidos, eles incentivam muito Taiwan. Eles fornecem muito equipamento, fornecem muitas coisas. E para os chineses isso pega muito mal, porque eles entendem como uma ingerência em seus assuntos internos, né? É como se um outro país estivesse armando os rebeldes do seu país, né, que dominam uma região que te impede de reaver o controle dessa região, entendeu? Então é uma situação bastante complicada. E com essa questão toda que teve nesses últimos dias, realmente o negócio, eu acho que ele subiu de patamar. Porque até esse momento, eu acreditava que era para a China, era muito aquela coisa de reaver o controle do seu território, né? E para os americanos achava que era só também essa questão de encher o saco da China. Só que agora o negócio aumentou muito de patamar, tá? E agora Taiwan vai se tornar mais um tabuleiro na disputa, né, entre duas grandes potências. Então, eu acho que agora a chance de acontecer alguma coisa mais séria lá vai aumentar. Fazendo um paralelo, acho que vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Ucrânia agora, né? Os Estados Unidos, para atingir a Rússia, usaram a Ucrânia. E a Ucrânia pagou o preço, né, com a Rússia atacando para impedir essa jogada americana, né? Na minha opinião, pode vir a acontecer a mesma coisa com Taiwan, tá? Então, se eu até uma semana atrás acreditava que a China não invadiria Taiwan, agora eu já estou com uma dúvida um pouco maior, tá? Então, resumindo muito, é isso, né? Até porque esse ponto já está um pouco mais em destaque e tem muito mais gente falando sobre isso, então não vou me adentrar tanto, tá bom? E o segundo ponto também, eu já comentei na introdução, mas logo antes dessa questão chinesa, ele surgiu à tona muito rápido e chamou muita atenção também, que é a questão lá no Kosovo, tá? Essa situação no Kosovo é bastante complicada, né? Principalmente de se resolver alguma coisa, porque o Kosovo, para quem não se lembra, ele foi um país que foi dado a independência, né, em 2008, né, e era uma parte pertencente à Sérvia, tá? E a população lá tem uma parte considerável de sérvios e muitos albaneses também. E a Sérvia até hoje reivindica, obviamente, ela não aceita essa separação, né? Eles não entendem como uma parte independente. E, resumindo muito, existe uma gravíssima disputa étnica ali, tá? Os albaneses não gostam muito dos sérvios e os sérvios não gostam muito dos albaneses. Só que os sérvios são uma minoria no Kosovo. E eles são bastante perseguidos, para falar a verdade, né? Então, tem várias coisas que acontecem lá, e não por essas populações, mas por uma forma de atingir a Sérvia também, tá? Essa disputa atual foi decorrente a uma política que é bem ilustrativa disso que eu falei agora, que era para impedir, na verdade, retirar o reconhecimento de qualquer identificação dos sérvios. Então, a placa de carro, os documentos, tudo mais, eles não teriam reconhecimento se fosse um documento sérvio ou referente aos sérvios. Isso foi bastante impactante ali, né? E essas populações sérvias não gostaram, obviamente, e começaram a tomar ações um pouco mais fortes, tá? As forças kosovares foram também incisivamente para cima e os sérvios foram mais ou menos em ajuda, tá? Não houve realmente medidas diretas, mas houveram confrontos, tá? Inclusive houveram tiroteios. Isso durou
um dia e meio, mais ou menos, assim, e parece que deu uma acalmada. Mas eu já soube que já teve um tiroteio no dia seguinte também. Só que essa disputa não é de agora, tá? É uma coisa histórica também. E já faz praticamente um ano que tem ocorrido coisas desse tipo, algumas disputas nesse sentido aí, que também demonstram que lá pode virar algum problema mais sério. Tá? Até porque a Sérvia, falando a grosso modo, ela é praticamente um puxadinho da Rússia ali nos Balcãs. Tá? Os sérvios e os russos se entendem como irmãos também, os dois são eslavos, né, povos eslavos, e até pela circunstância da guerra da Ucrânia e toda essa, entre aspas, perseguição sobre os russos, né, na Europa, os sérvios também são diretamente afetados, né? São bastante perseguidos também, tá? Então, envolve muita coisa essa questão na Sérvia aí. Tanto que até a própria ajuda, principalmente da OTAN, da União Europeia, né, na questão da independência do Kosovo, é praticamente um ataque do Ocidente contra justamente essa influência russa ali nos Balcãs, que é a Sérvia, tá? Para enfraquecer a Sérvia e tudo mais, tá? Lembrando que ela já tinha sofrido ataque antes e até a própria guerra da Iugoslávia ali, né, nos anos 90. Então, percebam que é uma coisa bastante complexa e que vem de um bom tempo atrás já, tá? Mas resumindo, é isso. Não sei se ficou muito claro, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários, tá bom? E só um parênteses aqui, bem parecido com essa questão no Kosovo, pode ser que ocorra na Bósnia e Herzegovina agora, tá? Com os croatas. Porque a Bósnia também é mais um país nessa situação que nem o Kosovo, e é formada por bósnios, croatas e sérvios, a população. Tá? E a população croata ela está se sentindo prejudicada e até existem alguns movimentos com o entendimento de que eles devem se separar e possivelmente até se integrar de volta com a Croácia. Então, pode ser que aconteça alguma coisa também, como no Kosovo, lá na Bósnia, tá? Agora, esse próximo ponto, para mim, é o que é mais provável de acontecer alguma coisa mais próximo de todos. Pode ser que até quando sair o vídeo aqui já comece alguma coisa, né? Porque eu tô gravando aqui na quarta-feira, tá? E pode ser que na sexta-feira já mude um pouco a figura. Mas a disputa entre a Armênia e o Azerbaijão, ela está se intensificando muito nos últimos dias, tá? Não é também desses últimos dias, né? Já vem vindo, principalmente desde o fim da última guerra, que foi em 2020. Ela ficou mais ou menos mal resolvida, né? Ela não ficou de uma forma que nenhum dos dois lados ficou completamente satisfeito com o resultado, né? Esses últimos dias, as ações estão subindo muito de nível, tá? Inclusive, tropas do Azerbaijão invadiram o território de Artsakh, né, que é na região de Nagorno-Karabakh, uma região controlada pelos armênios, e atacaram, né? Inclusive, já morreram 8 militares armênios nesses ataques, e então a situação está subindo de novo, tá? E até por conta da última guerra, os ânimos estão na flor da pele ainda. Então, a chance disso aqui estourar de novo em outro conflito é bastante alta. Até porque essa disputa já se tornou também uma disputa indireta entre os dois players da região ali. Ou até três, a gente pode contar, né? A Turquia usa muito o Azerbaijão como um proxy, né? E indiretamente, né? Também Israel usa. E tanto o Irã quanto a Rússia usam bastante a Armênia para confrontar justamente essa influência turca ali. Então, pode ser até que se intensifique essa disputa entre os dois pequenos países por conta dos interesses desses outros países maiores. Então, a gente pode ver que até o Irã enviou tropas para a fronteira com o Azerbaijão e estão acontecendo movimentações perigosas ali. Tá? Isso, como já tenho falado nos últimos vídeos, tem relação com outras questões, né, como por exemplo a guerra na Síria, né, ou a guerra contra os curdos, né, da Turquia. Então, essa aqui é uma guerra que pode estourar facilmente, tá? E nos próximos tempos agora, não é nenhuma coisa de muito tempo na frente não, tá? Então, é bastante complicado, né? Porque a situação não tá boa para ninguém e ter mais esses desenvolvimentos negativos, eu diria,
complica muito mais a situação, né? Então, vamos ver como vai se desenrolar. O quarto ponto que eu vou trazer também eu falei recentemente, só que é bastante importante, né? A disputa entre o Líbano e Israel, né? Ou a gente pode dizer também Israel e o Hezbollah. A questão, né, que eu falei sobre a disputa territorial marítima ali no Mediterrâneo, né, principalmente por conta dos depósitos de gás encontrados ali, ela tem se intensificado e ela é uma coisa seríssima, né, para os dois países, né, especialmente para o Líbano, que está com uma economia bastante enfraquecida e eles não conseguem disputar muito frontalmente com Israel, né? Israel é muito mais forte, né, tem, em termos militares e políticos e até econômicos. Então é muito complicado para o Líbano conseguir alguma coisa. E é por isso que o Hezbollah é um ator tão forte lá também, porque enquanto o governo muitas vezes não consegue ter uma atitude um pouco mais forte, como por exemplo nessa questão, não consegue bater o pé tão firme para conseguir tentar ter o controle dessa região, o Hezbollah faz. É porque o Hezbollah tem uma capacidade de se bobear até maior do que o próprio governo do Líbano. Então, pode ser que estoure alguma coisa justamente por conta desse aspecto. Porque se o Líbano não conseguir ter os seus interesses tão bem representados, ou não conseguir o que eles querem, vamos dizer assim, pode ser que o Hezbollah resolva agir. E isso pode ser uma coisa bastante grave ali, né? E então, Israel também não tem vontade de deixar suas pretensões de lado, né? E os dois ali se odeiam, né? Tanto Hezbollah quanto Israel, eu digo, né? E é praticamente ideológico, especialmente do lado do Hezbollah. Então, para isso sair de controle é uma coisa muito fácil, tá? É que as tensões ainda não estão no ápice de falar que é iminente uma guerra, mas isso pode vir a acontecer, tá? Eu acho que eles estão ainda num nível intermediário, assim, tá morno, né? Mas morno começando a esquentar, né? Então, vamos ficar atento, porque isso aqui pode vir a ser uma coisa bastante séria. Esses foram os pontos que eu acho que são os mais fortes, né? Os mais prováveis de acontecer alguma coisa, tá? Mas existem outros pontos que eu vou falar aqui que eles são bastante possíveis, mas também estão mais no horizonte, mas que podem vir a acontecer alguma coisa. Mas antes de continuar, eu quero falar o porquê que está acontecendo isso, tá? Porque se eu deixar para o final, tem gente que não vai ver e também já muda a coisa. Mas a guerra da Ucrânia, ela mudou completamente o panorama global, tá? Então, como eu estava até explicando para um amigo meu agora há pouco, até há pouco tempo atrás, a ordem global vigente lá não permitia muito que os países usassem da força para conseguir seus objetivos, né? Para que eles fossem atrás de seus interesses, né? Com exceção das grandes potências, óbvio, né? Especialmente os Estados Unidos. Mas, agora com a guerra da Ucrânia, muita gente tem entendido que está ocorrendo a mudança da ordem global, né? Inclusive eu acredito nisso. Vários países estão percebendo que agora isso não é mais uma verdade, necessariamente. Então, vários países estão percebendo que eles podem usar a força para conseguir ir atrás do que eles querem. Então, isso está abrindo possibilidades diferentes que esses países não conseguiam buscar de outra forma anteriormente. Tá? Agora, eles vão poder usar esses métodos mais diretos, vamos dizer assim, né? Para conseguir o que eles querem. Então, isso está abrindo, né, espaço para que contendas adormecidas ou que não estavam tão aquecidas, que elas ressurjam com força, tá? Então, esses próximos pontos aqui, vocês tenham isso em mente, tá? Mas então, o próximo ponto que eu acho que existe uma possibilidade considerável de acontecer, eu acho que talvez não agora, mas num futuro, até dependendo de algumas movimentações, pode acontecer alguma coisa, que é a disputa no Mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia. O Mar Egeu é histórico, né, que sempre teve uma disputa entre os gregos e os povos que habitavam ali a Anatólia, né, então, na época da Antiguidade, foram os persas, né, e com o passar do tempo foi mudando, hoje é com os turcos. Então, tem uma disputa muito grande, porque as fronteiras elas não são muito claras, então
Um alega que tal ilha, tal área marítima pertence a ele e o outro fala que é dele. Então é muito difícil assim, né? E existe, desde a Guerra de Independência da Grécia, né, e do surgimento da Turquia, existe uma rivalidade muito grande entre os dois, até em questão dessas ilhas também, mas pela própria guerra que houve, né? Ela foi bastante impactante para os dois, tá? Então existe um ressentimento, vai, para não falar de outra forma, existe um ressentimento muito grande entre os dois países e eu diria assim, uma das poucas coisas que impedem que eles se estranhem mais é que os dois pertencem à OTAN, tá? Só que como a conjuntura global está mudando, né, e a Turquia também está agindo de uma outra forma, isso pode mudar bastante, né? Porque, por exemplo, se a Turquia continuar tendo as suas ações, alguns dizem imperialistas, mas né, então eles estão agindo bastante ali no Oriente Médio, né? Foram na Líbia, estão querendo engrandecer para cima também do Cáucaso e agora da Grécia. Pode ser que eles tenham problemas ali, né, com aquela questão da União Europeia, pode ser que a OTAN mude alguma coisa, então pode ser que essa situação mude, tá? E os dois países estão se fortalecendo. Inclusive, acho que faz 2, 3 dias que eu vi que a Grécia resolveu comprar um lote de caças F-35 americanos, tá? Então, vários acontecimentos têm ocorrido ali, né? Inclusive encontros de guarda costeira, até encontrões agressivos, eu diria, né? Assim, passando a poucos metros de distância um barco do outro, contestando a presença daquele navio ali, né? Então, realmente os dois estão sendo bastante agressivos nessa disputa, tá? É que ela ainda não partiu para confrontação direta, mas eles estão sendo bastante agressivos nessa contestação aí, tá? Então, pode vir a ser um problema no futuro, tá? Um próximo ponto que eu acho ele levemente menos provável de acontecer do que esse do Egeu é a disputa do Rio Nilo, né, entre a Etiópia e o Egito principalmente, mas também com a ajuda do Sudão e agora da Somália também. Tá? Eu já fiz um vídeo ano passado falando sobre isso e a situação não mudou tanto. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo que olhe o vídeo lá. Mas a única coisa que mudou, basicamente, é a entrada da Somália junto na disputa. Eu ainda não entendi por que, eu não peguei muito para estudar a fundo, mas a Somália também está no lado do Egito nessa disputa, tá? Mas, então vamos lá. Com essa questão toda no mundo inteiro, né, e o Ocidente com menos capacidade de agir mais diretamente, pode ser a oportunidade que o Egito precisava para poder agir diretamente na Etiópia sem ter tantas represálias, né? E até porque com a guerra civil que acontece na Etiópia, eles ficaram bastante enfraquecidos, né? Então pode ser que o Egito resolva tomar uma atitude mais direta contra a represa especificamente, né? Então esse é um ponto que eu acho que deve ser levado em conta e que pode ser mais um confronto aí explodindo no mundo, tá bom? Um ponto que eu, assim, eu sempre achei praticamente impossível de acontecer alguma coisa, mas justamente com a guerra da Ucrânia e agora essa questão de Taiwan, eu repensei bastante. É a questão na Coreia, tá? A disputa da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tá? Eu não acho que vai acontecer uma guerra nuclear ali. Só que a gente pode seguir uma linha de raciocínio que pode ser que aconteça alguma coisa, né? Se, falando mais abertamente, se os Estados Unidos teve peito de contestar, né, a China, né, de peitar a Rússia, que são duas das maiores potências mundiais, né, a Rússia inclusive tem o maior arsenal atômico do mundo. E mesmo assim os Estados Unidos resolveram ir para cima. O que impede os Estados Unidos de ir para cima da Coreia do Norte, né? Que tem uma economia bastante fragilizada, que tem forças armadas razoavelmente obsoletas, né? É um país bem menor. Então, o que impede? Ah, eles têm bomba atômica? Tem. Mas isso não impediu nem que eles fizessem nada com a Rússia nem com a China. Eles só não atacaram diretamente, abertamente. Mas eles podem fazer isso de outras formas, né? Inclusive em guerras indiretas. Mas sem entrar muito no mérito.
O presidente atual da Coreia do Sul, ele é um cara bastante voltado nessa parte do enfrentamento da Coreia. Porque acontece, os 2 ou 3 últimos presidentes sul-coreanos, eles eram da linha de tentar uma reaproximação para reunificar a Coreia por vias pacíficas, né? Então, negociação, parcerias e tudo mais. E esse atual, ele já é da linha de ir pro pau. Ele é para a linha de confrontação direta e ele não quer saber. Os Estados Unidos podem usar a Coreia do Sul para ter um enfrentamento aí, tá? E lembrando, gente, que não é simplesmente tem um problema, já vira guerra total e guerra nuclear. Pum. Guerra, ela geralmente é uma coisa proporcional e vai se escalando, tá? Então, dificilmente uma guerra começa já com tudo de uma vez, tá? Um exemplo ótimo é a guerra da Ucrânia mesmo. A Rússia está usando só uma parte do poderio dela, que seria, entre aspas, proporcional ali ao que a Ucrânia tem a oferecer, tá? Eles não podem chegar com tudo que eles têm, jogar de uma vez, porque, resumindo, não é assim que funciona, tá? Mas, então, eu acho que poderia, voltando à Coreia, né? Eu acho que poderia, sim, a Coreia do Sul ser usada pelos Estados Unidos para ter um enfrentamento com a Coreia do Norte, tá? Nem que for uma coisa localizada, uma coisa em menor monta, né, menor escala, mas pode ser que ocorra. Não acho que é tão provável, mas é possível. Então, a gente pode ver que as disputas estão voltando a aumentar ali, né? A Coreia do Norte tem realizado testes de mísseis de novo, exercícios militares. A Coreia do Sul também voltou, inclusive junto com o Japão e com os Estados Unidos. Então, as tensões ali estão voltando a se intensificar. Então, eu não duvido que no futuro isso pode vir a acontecer, tá? Mas agora eu acho pouco provável. Mas é possível, então a gente tem que ficar bastante atento. Um outro ponto que eu acho pouco provável agora, mas que é bastante possível, é uma disputa que existe da Venezuela com a Guiana, né, que é sobre a região de Essequibo, ou Essequibo, que já foi uma região pertencente à Venezuela, que recentemente foi descoberto que tem grandes depósitos, principalmente de petróleo e gás, né? Então a Venezuela já tem dado demonstrações de que eles têm interesse em reaver o controle dessas regiões. E como eu falei, né? Como a conjuntura internacional, né, o mar não tá para peixe, pode ser que surjam alguns tubarões aí, né? Então pode ser que a Venezuela decida reaver o controle pela força. Então, se, dependendo como for, mais para frente, o Ocidente, né, a OTAN, não demonstrar capacidade de reagir a coisas desse tipo, né? Por exemplo, se eles estiverem ocupados em outras regiões que eles entendam mais importantes, pode ser que a Venezuela consiga fazer alguma coisa aí, né? Pode ser que a Venezuela vá mais para cima da Guiana e resolva pegar pela força, tá? E um ponto que eu queria falar, né, que tem passado batido, assim, né? Eu vi em poucos lugares falando sobre isso, é a questão lá no Afeganistão, né? Na verdade, não é nem no próprio Afeganistão, mas o Talibã, ele tomou o controle do Afeganistão inteiro. Eles, não é de agora, né? Eles já fazem isso há um tempo, mas eles incentivavam o surgimento de outros grupos Talibã ali, principalmente no Paquistão e também no Tajiquistão. E agora, com toda a força, todos os recursos que eles possuem, né, estando no controle do governo, do país, eles estão financiando, né, estão patrocinando bastante esses dois movimentos, tanto do Talibã no Paquistão quanto no Tajiquistão, e eles estão fazendo bastante ações nesses dois países, tá? Então, esse problema pode se tornar muito maior daqui para frente, né? Pode se tornar gradativamente maior e causar instabilidade em toda a região ali. Então, pode ser que a gente ouça muito mais dessa questão no futuro. Agora, tem 2 pontos que eu queria colocar para vocês que eles não são tão lembrados, né? Ele até é conhecido, mas geralmente não se lembra muito. E outro, para ser sincero, eu vi poucas vezes se falando sobre esse assunto, tá? Mas eu acho bastante pertinente a gente comentar sobre, porque pode ser que no futuro próximo surja bastante forte e se torne um problema também, né? Mas vamos lá. O primeiro problema que eu vejo é a questão da crise migratória nos Estados Unidos, né? A fronteira sul deles. Já nos últimos anos
eles têm sofrido vários problemas ali, né, várias questõezinhas ali, e pode ser, se houver alguma grande movimentação ali, pode causar um problema grande para os Estados Unidos, tá? Porque o pessoal não entende muito qual que é o problema da imigração ali para os Estados Unidos, mas a fronteira sul ela é muito porosa, tá? E não só os migrantes são um problema, né? Porque são migrantes legais e muitas vezes tem problemas que eles trazem junto. Não estou sendo contra, tá? Os imigrantes. Até porque eu sou descendente de imigrante aqui no Brasil, não poderia ser contra a imigração. Mas lá nos Estados Unidos, muitos dos imigrantes eles carregam uma série de problemas junto com eles. Fora a questão de todo o encargo que cai sobre o Estado para tomar conta dessas pessoas, né? Mas fora isso, tem totalmente aquela questão do narcotráfico, né? Que às vezes eles usam dessas ondas migratórias, às vezes eles encontram rotas alternativas também para suas coisas ilícitas, né? Então, aquilo ali é um problema muito grave para os americanos. Então, dependendo de como for a conjuntura, mais uma vez, eu diria que, por exemplo, os países, né, a Rússia, China, o Irã, eles poderiam até incentivar um pouco esses problemas para criar um problema grave para os próprios americanos, tá? Então, porque fica muito mais difícil você querer ir para outro lado do mundo, criar confusão, se você está tendo problema na sua própria casa, né? Então, acho que pode ser um pouco nesse sentido que ocorram algumas coisas no futuro, tá? E muito próximo disso, tem um problema que eu acho mais grave, que é na Europa, na verdade, tá? Uma coisa que é pouco debatida, mas existem vários movimentos separatistas por lá, tá? E eles estão ganhando força. Até poucos anos atrás, não se ouvia falar sobre isso, tá? Eu mesmo conhecia só os mais famosos, que é o movimento basco, né, a Catalunha e coisas desse tipo. Só que, principalmente depois da pandemia, como houve um agravamento muito grande das condições no mundo inteiro, né, e agora com a guerra da Ucrânia, na Europa a situação piorou muito mais. Alguns desses movimentos têm ganhado muita força, né, estão tendo muito apelo popular ali nas suas regiões. Tá? Então, eu acho que esses movimentos podem se tornar um problema grave para a Europa. Tá? E eu vou destacar alguns deles aqui, que são alguns que a gente viu até ocorrendo passeatas, movimentos grandes, que seriam, por exemplo, na Britânia, na França, a própria Catalunha, né? Mas na Bavária também existe um movimento separatista que poucas pessoas lembram. Agora tem dois que eu queria destacar aqui. A Escócia, apesar de não ser um movimento independentista assim radical, vamos dizer assim, né, de querer uma ruptura, é um movimento político, né? Existe uma movimentação política, né, uma articulação ocorrendo lá na Escócia de tentar se separar do Reino Unido, né, para que eles possam voltar, por exemplo, para a União Europeia, tá? Porque eles entendem, não só os escoceses, né, mas o pessoal ali está entendendo que a Inglaterra está meio que puxando os outros países do Reino Unido para o buraco, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. Eles entendem que está um país muito instável, que está impondo uma série de condições maléficas para esses países, né? Então, principalmente a Escócia, mas a Irlanda do Norte também está pensando em se separar, e até o país de Gales eu vi que tem algumas conversas sobre isso, né? Sendo o mais fraco, mas tem também. Então, pode ser que daqui a pouco até se desfaça o Estado, né, do Reino Unido. Pode ser que se voltem a ser os seus países ali, Inglaterra, Escócia, Reino de Gales e Irlanda, né? Então é uma coisa séria. Mas de todos esses movimentos, o que eu acho que é mais possível de dar algum problema é na Bélgica, né? Que seria a região da Valônia e de Flandres. Porque na verdade a Bélgica, ela, bem a grosso modo, ela é um pouco artificial mesmo, né? São historicamente, sempre assim, são dois povos diferentes, né? A parte sul, que é a Valônia, o pessoal fala francês, se entende como francês, né? Assim, tem a cultura bastante próxima. E no norte, a região de Flandres, eles falam holandês. E eles têm uma ligação muito maior com a Holanda. Tem pouco a ver, eles têm uma rixa muito grande entre essas duas regiões. Tá? E a própria região de Bruxelas também, ela é complicada ali. Ela fica em Flandres, mas a região metropolitana, ela é uma coisa à parte. Então, é uma dinâmica muito complicada ali na Bélgica. E, como eu falei, né, com a conjuntura toda, né, e a situação bastante complicada
principalmente economicamente ali, as populações estão bastante tensas e se tiver um dedinho estrangeiro, acho que pode estourar alguma coisa ali, tá? Então estejam atentos que pode ser que nos próximos tempos a gente veja alguma coisa mais séria nessa questão aí dos separatismos lá na Europa. Percebam que tem muita coisa acontecendo simultaneamente no mundo, tá? Esse que é o grande ponto que eu quis trazer, né? O pessoal foca muito em Ucrânia, em Síria, Taiwan, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E até deixei de falar várias coisas aqui, mas eu não tô tão confiante assim na paz mundial, tá? Ainda mais agora que está sendo questionada essa capacidade de uma polícia do mundo, né? E como eu falei no começo, né, tem muita gente achando que pode usar da força para resolver esses problemas. Então, eu efetivamente acho que vai acontecer um problema ou outro, né? Eu só citei alguns dos problemas, mas alguns muito provavelmente vão estourar por aí, tá? Eu espero que sejam os menos graves, né? Porque alguns aqui têm o potencial de causar muita destruição, tá? Então, claro, a gente nunca quer que aconteça nenhuma guerra, né? Mas que se for acontecer, que sejam as menos graves, né? Mas, né, e a ideia era trazer de uma forma bem panorâmica, né? Trazer alguns pontos, né, para vocês saberem que tem, tá? Não é para explicar tão profundamente, tá? Para isso a gente faz outros vídeos, tá? E se você quiser, coloca aqui embaixo que eu explico um pouco mais detalhadamente o assunto que você achar que precisa, tá bom? Então, são esses pontos que eu queria trazer. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu só vim trazer um pouco esses assuntos para ilustrar, né, um pouco, né? Trazer alguns assuntos que talvez nem todos conheçam e também para que vocês reflitam sobre a atual situação no mundo, né? Eu realmente estou preocupado, né, que a gente não está num momento muito pacífico do mundo, né, da história. E eu só espero que não aconteçam coisas muito graves, né? Porque com certeza conflitos vão acontecer. Agora, espero que sejam os menos intensos, né? Como eu já falei. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham agregado algum conhecimento, né, com esse vídeo. E espero que tenha sido um vídeo bom para vocês. Então, se você gosta de assuntos de relações internacionais, geopolítica, assuntos estratégicos, né, história militar um pouco, se inscreve no canal, né, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like se você achou que é um vídeo bom, né, porque aí o YouTube manda para mais pessoas. Qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão, qualquer comentário, né, informação extra que você tiver, pode colocar nos comentários, por favor, que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que vai aprender alguma coisa também, né? Quem tem a aprender com esses conteúdos, tá? Então, por hoje é isso, né? Vamos torcer para que nada de sério aconteça. Vamos ficar atento no que está acontecendo no mundo, né? E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!